Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos mostra a radicalidade do seguimento a Ele. Nós, de fato, precisamos entender que para seguir Jesus é necessário o desapego. O problema é que nós somos muito apegados. Nós somos apegados aos bens, nós somos apegados às pessoas, nós somos apegados ao pai, à mãe. Tratamos tudo isso como uma posse. E a posse, meu querido irmão, pesa. A posse pesa e nos impede de alçar livres voos. Aqui, claro, Jesus não está mandando você desonrar o seu pai e sua mãe. Ele está pedindo que você não seja apegado. Honrar, nós devemos honrar, é mandamento da lei de Deus. Mas precisamos entender que no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário deixar para trás todo tipo de apego. Apego que se torna uma posse, e uma posse que pesa e nos impede de ser livres. Vejam o que é que Jesus nos ensina. Se alguém de vós vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas, nas pessoas. O centro da nossa vida é, sei lá, a esposa, o esposo, as coisas materiais. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos convida nesse Evangelho a um despreendimento, sermos livres daquilo que nos pesa, daquilo que nos torna escravos, e fazermos um caminho de seguimento a Jesus Cristo com toda liberdade. E aqui entra o que nós ouvimos na leitura da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo vai lembrando aqui os mandamentos do amor a Deus, e ele vai dizer que todos os mandamentos se resumem num. Claro, em primeiro lugar, o amor a Deus, né? Se resume em dois. Em primeiro lugar, o amor a Deus, e em segundo lugar, o amor ao próximo. Nós somos chamados a amar a Deus e segui-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós ouvimos isso no Evangelho de domingo passado. O Shemar Israel, do livro do Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. Eu preciso amar a Deus mais do que o meu pai. Eu preciso amar a Deus mais do que a minha mãe. Padre, você está doido? Estou não, é verdade. Eu sou chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o próximo. O próximo. E nessa dinâmica, crescermos no discipulado, porque amamos a Deus, amamos o próximo e seguimos Jesus onde quer que Ele vá. E aqui entra outro versículo do Evangelho, onde Jesus vai sendo mais radical com os seus discípulos. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Primeiro, ele nos chama a um desapego. Segundo, ele nos convida, porque amamos a Ele, porque colocamos Ele como o Senhor da nossa vida, nós somos chamados a carregar a nossa cruz. Eu não sei qual é o peso da sua cruz, cada um tem a sua, né? Cada um carrega a sua cruz. Porque, vejam, se Jesus carregou a cruz dele, por que eu não vou carregar a minha?
Tem gente que fica rejeitando a cruz. Não adianta. Não adianta rejeitar a cruz, é melhor abraçar logo. Jesus, o que foi que Jesus fez no caminho do Calvário? Carregou. No caminho do Calvário, mesmo carregando a cruz, foi chicoteado, foi cuspido. No caminho do Calvário caiu 3 vezes, a cruz caiu por cima dele, né? Mas silenciosamente ele foi para a crucifixão, porque estava fazendo a vontade do Pai e sabia que depois da cruz vem a ressurreição, vem a vida. Por isso, meus queridos irmãos, no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos carregar a nossa cruz. Não adianta fugir dela. Tem gente fugindo da cruz. Não fuja, abrace. Seja um bom cristão. Um bom cristão é um soldado de Cristo. E ele não desiste, ele abraça a cruz, porque sabe qual é a esperança cristã. E a esperança cristã é a vida, é a ressurreição. E depois da dor, vem a alegria. Depois da cruz, vem a ressurreição. O cristão vive de cruz e de ressurreição. E Jesus nos diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, veja só, o discípulo caminha atrás do mestre, não na frente do mestre. É necessário dar passos olhando para o mestre. É Jesus o meu guia, é Jesus quem me ensina. Ele é o Senhor, não existe outros. Não existe outro. E eu preciso seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não carrega a cruz não pode ser discípulo do Senhor. E você pode até dizer: ah, padre, mas é difícil carregar a cruz. É verdade. Não é fácil. Porém, quem descobre o mistério e a sabedoria da cruz, entende de fato a lógica do Evangelho. Quem descobre a sabedoria da cruz, quem descobre a lógica da cruz, entende ainda mais a profundidade do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo e sabe transformar a dor em alegria. E sabe passar pela cruz, porque vejam, a cruz não é o fim. A cruz é uma passagem. Nós precisamos entender isso. Às vezes tem gente que para ali no sofrimento, acha que a vida se acabou porque só tem sofrimento, né? A vida dela é uma tragédia, só existe sofrimento. Não, calma. Na fé cristã, na nossa fé, nós recebemos pela graça do batismo a graça de entender o mistério da cruz. Em Roma tem uma igreja chamada Igreja de São Clemente, se eu não me engano. Nessa igreja de São Clemente tem uma cruz, um afresco lindíssimo, belíssimo. Uma cruz ali no altar da igreja, um afresco muito bonito. E nessa cruz, o artista, ele desenvolve a cruz como uma grande árvore que dá frutos. E aí os passarinhos vêm pousar sobre ela, a gente vê os frutos, porque a cruz, para os padres da igreja, é como essa grande árvore, que não é só morte, mas é vida. É vida. Portanto, meus queridos irmãos, seguir Jesus significa assumir a nossa cruz e nos desapegarmos de tudo e de todos. Repito, enquanto houver em nós apego, nós vamos nos tornar pesados. Mas se nos desapegarmos, nós vamos ser livres e vamos poder alçar livres voos, porque a liberdade de pertencer a Cristo nos dá e nos garante a verdadeira vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para